Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora um mega projeto aí do canal novo que eu, professor Rafael Barbosa, professor Douglas Schneider e professor Stefan Fantini estamos criando a administração à prova, que é para te aprovar, meu amigo. É isso aí. Se tu não aprovar com esse canal aqui, pô, desiste do negócio que vai ser difícil. Vamos que vamos. E é isso aí, nosso primeiro projeto. A gente resolveu fazer 40 questões discursivas, que às vezes a pedra no sapato do pessoal. Muita gente pede dica de como fazer prova discursiva, de quais são os temas que mais caem. Então a gente resolveu pegar 40 provas e cada dia um de nós vai resolver. E eu, graças a Deus, fui escolhido aqui como o primeirão. Vou começar o projeto e vamos fazer hoje uma discursiva de um tema bem bacana de administração pública, que é o empreendedorismo governamental. Tá? Então a ideia basicamente é o seguinte: a gente vai trazer aqui a questão, né, como foi trazida pela banca. Vamos dar um tópico, um bate-bola aqui nas teorias, né, no que você precisaria saber para resolver essa questão. E vamos, em algumas provas a gente tem a solução da própria banca, quando a banca já te traz ali a resposta modelo. Nesses casos a gente vai trazer a proposta da banca. E em casos onde a questão não tem, nós mesmos, os professores, a gente vai resolver e te mostrar uma proposta de solução feita pela gente. Belezinha? Então é isso aí. Vamos comigo, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro projeto aqui, primeira aula, que é a prova que tomou esse tópico aqui de empreendedorismo governamental. Se você ainda não me segue, me siga lá. Eu estou aqui no meu canal do Telegram, lá no Instagram, lá no Prof. Rodrigo Renó. Vamos que vamos aqui. Estamos aqui, nossas quatro caras feias aqui, para você vai se acostumando. Primeira prova aqui nossa é falando aqui sobre o empreendedorismo. Então vamos, normalmente a banca te traz ali um temazinho, né? Algumas frases, assim, às vezes até mais de inspiração do que qualquer outra coisa. Então vamos ver o que ele traz aqui. O empreendedorismo público passa pela perspectiva do processo de criação de valor para os cidadãos, sendo visto como processo de identificação e busca de oportunidades de indivíduos e ou organizações. Essa noção sinalizou para as organizações públicas a necessidade de desenvolverem uma orientação empreendedora voltada para a capacidade de se adequar e de inovar frente às novas demandas do setor público. Teóricos afirmam que a administração pública brasileira é marcada por um modelo híbrido de administração, no qual coexistem práticas patrimonialistas, burocráticas e gerenciais, tornando complexa a adoção do empreendedorismo. Então, às vezes, você vê a banca aqui, ele já te deu um jeitão do que você precisa levar em consideração na hora de fazer a tua redação ali, a tua discursiva, tá? Aqui, no caso, a discursiva valia 10 pontos e te dava 30 linhas para você escrever, tá? Agora, vamos lá. Considerando o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do empreendedorismo governamental, levando em consideração esses tópicos aqui: o conceito de empreendedorismo público, e aí ele valia 1,5 ponto, as diferenças na aplicabilidade do empreendedorismo no setor público-privado, 3,5 pontos, desafios para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora no setor público brasileiro, mais 2,5 pontos, e implicações da adoção de uma cultura empreendedora em organização pública, mais 2 pontos. Então, vamos dar uma olhada então aqui no que é um governo empreendedor, o que é o empreendedorismo público, para você saber conseguir matar na hora da prova. Bom, primeira coisa é o seguinte: empreendedor não significa empresário. Muita gente confunde esses termos. Tá? Então, na hora de fazer a tua prova aqui, você levar em consideração, achar que ser empreendedor é criar empresa, fazer produtos ou serviços para ser vendidos para a população. Não é isso. Ser empreendedor é buscar um novo, é inovação, é fazer algo melhor, de uma nova maneira, de manejar melhor os teus recursos. Ou seja, o empreendedorismo é você, e aí no caso empreendedorismo público, é você conseguir fazer acontecer, você conseguir inovar, trazer novas maneiras
de ser mais efetivo, de ter mais produtividade, de criar valor para o cidadão, de gerar receitas alternativas, de melhorar os processos internos de trabalho, ou seja, de você conseguir, dentro do setor público, fazer acontecer. Vamos lá. Naturalmente, uma cultura empreendedora é aquela que busca inovação, que permite a pessoa tomar risco, de buscar fazer sempre melhor. Ou seja, como a gente está falando, o empreendedorismo não é quando o governo cria empresa, opera empresa pública, vende produto ou serviço, tem nada a ver, tá? Ele acontece quando a gente faz alguma tarefa melhor, mais bem feita, quando melhora a maneira de trabalhar, quando atinge melhores resultados ali para o cidadão, tá? Então, vamos lá. O conceito, gente, do empreendedorismo vem para mim aqui. O conceito do empreendedorismo vem do começo dos anos 90 de um livro chamado Reinventando o Governo. Tá? Em inglês chamava Reinventing the Government, se eu não me engano, de dois autores, o Gabler e o Osborne. Foi muito utilizado na campanha do Clinton, lá no começo dos anos 90, quando o Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos. E, basicamente, a ideia era o seguinte, olha, o modelo burocrático está muito engessado, está muito pesado, custa muito para a sociedade, gera pouco benefício. Então, a ideia era como a gente pode melhorar o setor público, né? Trazendo algumas ferramentas, alguns incentivos, inclusive do próprio setor privado. E, digamos assim, ele trouxe vários princípios, que é o que a gente vai dar uma olhada rapidinho aqui, para vocês verem do que se trata isso. Então, basicamente, era um conceito em voga na época, quando a gente tinha as reformas do modelo gerencial tentando ser implementada não só nos Estados Unidos, como inclusive no Brasil, né? Então, basicamente, vinha de uma descrença da sociedade na época, da capacidade do Estado de entregar produtos e serviços, né, de qualidade. Então, os princípios ali, vamos ver quais eram os princípios do Osborne e do Gabler, para vocês terem uma ideia melhor do que eles estavam falando. Primeiro, ele dizia o seguinte, olha, que um dos princípios principais era do catalisador, de que você tinha que mais dirigir do que remar. A ideia que vem disso aí, deixa eu voltar para mim aqui, era de que o governo tinha que sair da posição de executar tudo diretamente e passar para uma posição de regulador, de fomento. Então, por exemplo, essa ideia que aqui no Brasil a gente teve de criar, por exemplo, as agências reguladoras de privatização, isso vem muito dessa ideia de reposicionar a atuação do Estado, dele sair de ser executor direto, passar a ser um regulador, um fomentador da atividade econômica. Vamos voltar aqui para a tela. Governo da comunidade, ou seja, de você empoderar ali os cidadãos, passar responsabilidade para aquela sociedade ali também de propor diretrizes, de participar mesmo da gestão pública, né? Governo competitivo, a ideia de que muitas vezes o problema era o monopólio, né? De que o setor público se acomodava por ser o único a prover ali os bens ou serviços públicos. Governo orientado para missões e não só para regra, ou seja, a ideia de que o governo era muito focado em cumprir regulamento, norma, e esquecia, às vezes, por que aquele órgão tinha sido criado. Então, focar mais na missão, focar mais em resultado do que em recurso. Isso é muito comum até hoje, né? Muitas vezes você escuta noticiário, o governo gastou tanto, investiu tanto. Uma preocupação muito maior no recurso investido do que no resultado que ele gera. Foco no cliente, foco em gerar receitas alternativas. Então, visar ali a possibilidade de criar receitas alternativas, de ser preventivo ao invés de tentar remediar, ou seja, sempre que possível, tentar evitar que o problema aconteça, que sai mais barato você resolver, descentralizar a atuação da máquina, então passar a delegar mais, dar mais autonomia para a equipe e uma orientação para o mercado, ou seja, sempre que possível tentar alavancar as mudanças ali através de instrumentos de mercado. Tá? Em relação ao que a banca está falando, algumas coisas a gente já falou. O que a banca estava pedindo ali na... Deixa eu voltar aqui para a pergunta deles, fica mais fácil para a gente lembrar. Primeiro, o conceito de empreendedorismo público. A gente já falou um pouco sobre isso, mas deixa eu relembrar.
a gente precisa se lembrar que o empreendedorismo público é o servidor, o agente público que traz ali inovação, que traz novas maneiras de ser eficiente, efetivo, de trazer mais produtividade, de criar valor para o cidadão, que ele até fala aqui no enunciado da questão, de melhorar processos de trabalho, coisas do tipo. Tá? Então essa aqui era tranquilo da gente matar. Agora, as outras a gente tem que pensar um pouco mais. Quais são as diferenças da aplicabilidade do empreendedorismo no setor público e no setor privado? Bom, existem várias coisas que você podia citar aí na tua dissertação. Quais são? Primeiro, o tipo de atuação, né? O setor público ele está atendendo o cidadão, as pessoas têm condição mais até de cobrar uma atuação do Estado que às vezes tem no setor privado. Você não tem como no setor privado se limitar a atender uma parcela A, B ou C da população, você tem que atender a todo mundo. Você tem ali político tentando influenciar em como você vai gastar o recurso, você tem o judiciário assim, se metendo muito mais, pressupostos de equidade que a gente não tem no setor privado, uma necessidade de ser muito mais transparente do que o setor privado muito mais conflitos entre os gestores ali, até por disputa de recursos, uma estrutura mais centralizada, menos incentivos para o agente público, ou seja, em geral, se der certo, ele não tem tanto a ganhar e em compensação também não tem tanto risco, em geral, até pela própria estabilidade, é mais raro o agente público ali ser responsabilizado por um problema. E uma cultura naturalmente, até derivado desses fatores todos que a gente está falando, uma cultura que, em geral, não é empreendedora. Ou seja, a cultura no setor privado aceita muito mais o empreendedorismo, incentiva muito mais o empreendedorismo que no setor público. Tá? Desafios para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora no setor público brasileiro. Exatamente essa cultura que é refratária. Deixa eu virar para mim aqui. O agente público, em geral, ele tem poucos incentivos para inovar. Se aquilo der certo, ele tem pouco a ganhar. Ele não vai ganhar uma promoção, ele não vai ganhar um aumento. E se der errado, ele pode ser responsabilizado. Eu tinha um chefe que dizia que, até pelo princípio da legalidade, né, que você talvez já deve ter estudado, que o agente público só pode fazer o que a lei detalha ali. Enquanto que o setor privado você pode fazer tudo que não é vedado, tudo que não é proibido, o setor público você só pode fazer o que a lei descreve ali, que te diz que você pode fazer. Então ele diz que qualquer inovação, a princípio, é proibida no setor público. Que se você só pode fazer o que está na lei, uma inovação, como ela não está na lei, você não teria possibilidade de fazer. Então o próprio sistema, ele cria essa cultura que é mais avessa ao empreendedorismo. Tá? Então vamos voltar aqui para a tela. Então a gente tem também, até pela barganha política, você tem práticas patrimonialistas, você tem práticas clientelistas, né, isso que a gente chama do toma lá da cá e coisas do tipo, que não ajudam a gente ter, digamos assim, uma cultura empreendedora no setor público brasileiro. Tá? E, por fim, as implicações ali na adoção de uma cultura empreendedora em organizações públicas. Como a gente está falando, o sistema não é feito para a gente ter uma cultura empreendedora, para a gente aumentar o empreendedorismo no Brasil, o empreendedorismo público. O que a gente precisaria fazer? Primeiro, lideranças que estimulem essa mudança, né? Segundo, mudar as práticas de gestão de pessoal. Por exemplo, passar a pagar atrelado a resultado, remuneração variável, não penalizar o servidor por, às vezes, meros problemas ali formais ali de cumprimento de normas, de regras, ou seja, dar mais autonomia ao gestor, ter novas regras ali de relacionamento dentro da organização. Então, seriam essas aplicações que a gente teria para você gerar novas práticas, novos processos ali que melhorem ali, tragam mais inovação, tragam outras melhorias para o setor público brasileiro. Tá? Então, vamos voltar lá para a proposta
de solução da banca, o que eles dizem que você tem que escrever na tua redação. Vamos lá. No primeiro tópico, empreendedorismo público consiste no processo de introdução de inovação nas organizações do setor público. Nesse sentido, usam-se recursos disponíveis e constroem-se novas maneiras para a maximização da produtividade e efetividade organizacional. Pode-se argumentar ainda que o empreendedorismo público passa pela perspectiva do processo de criação de valor para os cidadãos ao reunir uma combinação de recursos públicos para explorar oportunidades sociais. Dessa forma, o empreendedorismo público implica um papel inovador e proativo do governo na condução da sociedade para a melhoria da qualidade de vida, com a inclusão de geração de receitas alternativas, melhoria de processos internos e desenvolvimento de soluções inovadoras para a satisfação das necessidades sociais e econômicas. Aí o segundo tópico, as diferenças na aplicabilidade do empreendedorismo no setor público e privado. Aplicar a noção do empreendedorismo na organização pública é diferente de aplicar no setor privado devido ao fato de os dois setores apresentarem características particulares. No caso da organização pública, o locus de atuação é mais complexo, pois suas intensas relações políticas, seus pressupostos de equidade, sua responsabilidade, sua transparência, sua multiplicidade de conflitos entre gestores, sua estrutura tradicionalmente mais centralizada, na quais os gestores têm menor autonomia de decisão, menor incentivo e recompensas e menor risco, contribuem para uma cultura que vai de encontro à cultura empreendedora. As organizações públicas são caracterizadas pela ausência de mercados econômicos e suas pressões de redução de custos, bem como são influenciadas por questões políticas. Ainda tem como pressuposto a equidade, responsabilidade e transparência de seus atos e são mais centralizados. Ou seja, os gestores têm menos autonomia de decisões e flexibilidade, menos incentivos e menos riscos e recompensas. Então vamos lá. Tópico 3 aqui. Na realidade brasileira, desenvolver empreendedores públicos torna-se complexo devido à própria formação de sua administração pública contemporânea. Apesar da tentativa de se estabelecer um modelo gerencial e até mesmo societal com maior participação da sociedade, um dos principais desafios é o aspecto cultural. O setor público brasileiro ainda é muito caracterizado pelas relações políticas do homem cordial, no qual práticas clientelistas, paternalistas e patrimonialistas ainda sobressaem. E, por fim, o último tópico aqui, implicações da adoção de uma cultura empreendedora em organização pública. Acerca das implicações da adoção de uma cultura empreendedora em organizações públicas, esperava-se que o candidato demonstrasse sua criticidade ao avaliar a realidade brasileira de serviço público. Assim, o candidato deveria apontar que, devido à própria formação / composição da administração pública brasileira, o desenvolvimento de empreendedores públicos torna-se complexo. Devido a implicações de mudança no aspecto cultural, o estabelecimento de um modelo gerencial e até mesmo societal com maior participação da sociedade requer profundas alterações no setor público brasileiro, pois este ainda é muito caracterizado pelas relações políticas do homem cordial, no qual práticas clientelistas, paternalistas e patrimonialistas ainda se sobressaem. Dotar a organização pública de uma cultura empreendedora significa revitalizar as formas de gestão de pessoas, implica uma nova visão sobre a responsabilidade pela gestão de pessoas antes entregue a um departamento de pessoal e hoje entendida como de responsabilidade de cada um, com a liderança exercida no âmbito de cada unidade de gestão específica. Implica também a introdução de novas regras e mecanismos internos de relacionamento. É isso aí, pessoal. Foi o nosso tópico de hoje. Deixa eu voltar para a minha equipe. Todo dia a gente vai trazer um tema diferente para você, nesse mesmo modelo que você viu nessa aula aqui. A gente traz a questão, fala um pouco sobre o tema, o tópico, o que você precisaria levar para a tua prova e depois a gente vê ali uma proposta de solução, o que a banca trouxe ali que você teria que ter escrito na tua discursiva. É isso aí, vou me despedindo. Não, antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele teu like bacana, deixar uma mensagem pra gente aí se você curtiu a aula, se não curtiu, deixa a tua sugestão. E é isso aí, um grande abraço, até a próxima.
Valeu!